aleluia. Nós estamos em uma festa, amém? Não estamos num funeral. Oh, aleluia. Hoje Deus vai falar tremendamente ao nosso coração. Quem crê assim? Amém. Eu creio assim, a Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele se move onde ele é desejado. Vou repetir. O Espírito de Deus se move aonde ele é desejado. Amém? Se você veio com essa convicção, se você veio com esse entendimento do que você veio fazer aqui, não de uma forma religiosa, mas se você veio para buscar uma palavra a qual vai te trazer luz e entendimento, eu quero te dizer que você veio para o lugar certo, na hora certa, e você vai sair com aquilo que você veio buscar. Amém? De antemão, quero agradecer a Janderson e a Dani, né? Pela receptividade, muito obrigado. Já estive aqui outras vezes com um centro de cura, né? Tivemos aqui presente. E eu quero dizer que essa igreja é uma igreja em crescimento. Amém? E que você faz parte, diga, eu faço parte desse crescimento. Amém? Na verdade, essa quantidade de pessoas aqui, o que mais que vão chegar, irmãos, é para o enriquecimento do reino e para que mais vidas sejam salvas. E o fato de nós estarmos aqui toda semana, durante a semana, no culto de oração, no culto do mover do Espírito, no culto de celebração, é sempre um acrescimento em nossas vidas para ouvirmos de Deus as instruções que Ele quer para a nossa vida no dia a dia. Porque mesmo nós sabendo que somos filhos de Deus, tem muitas coisas em nossa vida que nós andamos totalmente alheio das verdades do que Ele quer para a nossa vida. Sim ou não? E o fato de nós estarmos aqui é como nós estivéssemos vou trazer para o natural, como nós estivéssemos numa sala de aula, porque eu creio que quando você quer fazer uma prova do Enem, quem faz prova do Enem aqui? Tem gente fazendo prova do Enem. Então, quando se vai fazer uma prova do Enem, se estuda bastante para ter um resultado daquilo que ela quer se formar, amém? Quer entrar na universidade, ela precisa estudar aquilo que ela vai responder para ter um sucesso naquilo que ela deseja. É assim ou não? Então eu considero que o momento que nós nos ajuntamos aqui, nós ajuntamos nesse propósito de aprendermos mais de Deus, ouvirmos o que Deus tem para falar ao nosso coração, porque nós vamos pregar a palavra de Deus, nada mais do que a palavra. Amém? Nós vamos falar unicamente a palavra de Deus. E você tem que abrir o seu coração e se desarmar totalmente para que essa palavra possa te alcançar. Uma passagem veio no meu coração quando eu sentei ali, e eu não sei como está o teu coração, ou o que você está passando, o que você está vivendo, mas o Senhor me trouxe à memória, não está no que eu vou, mas o Senhor me trouxe à memória uma passagem bíblica que ele disse assim, quando Jesus estava para ser arrebatado aos céus, ele chegou e falando para os seus discípulos e os apóstolos, ele disse, olha, eu preciso ir para que o Espírito, o Consolador, o Consolador, ele venha. Ele não poderá vir se eu não for. Amém? Ele disse, ele não poderá vir se eu não for. Então ele foi. E hoje nós temos aqui o Espírito Santo que está conosco todos os dias das nossas vidas. Ele está dizendo para você nessa noite, que mediante a situação que você está passando, que muitas vezes você pode até estar dizendo, Senhor, e agora, o que vai ser da minha vida? Eu tenho esperado tanto, eu estou aguardando por tanto esse tempo. Ele está dizendo, eu nunca te deixarei, e eu não te desampararei. Eu estarei contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando você se sentir só, saiba, você não está só. Porque você tem o maior que habita dentro de você. O Espírito Santo, que ele é o seu ajudador, é o seu amigo, ele é o seu companheiro. Amém? Ele é que está conosco todo o tempo. Muitas vezes nós recorremos a algumas situações que nós passamos na vida, seja um problema conjugal, seja um problema financeiro, seja qualquer problema em nossa vida, num trabalho, em qualquer lugar, nós sempre buscamos alguém para nos refugiar e compartilhar com essa pessoa aquilo que nós estamos passando. E eu não acho isso errado, mas você tem que procurar a pessoa certa. Porque tem pessoas que te dão conselhos errados. E naquela pressão que você está vivendo, você não sabe se o conselho é certo ou se é errado.
Mas você tem um que pode te dar a posição certa, que ele nunca vai te dar uma posição negativa. Ele sempre vai te dar uma posição e sempre vai te dar uma palavra de te impulsionar a vencer a situação e não retroagir. Amém ou é de mim? Amém. Meu Deus do céu. Oh, aleluia. Então é isso que nós temos que ter, essa convicção de que você não está só. Se você tem a sua vida, a vida de Deus em você, eu quero dizer, o Espírito Santo está dentro de você, disponível para realizar os desejos do seu coração. Amém? Glória a Deus. Eu tenho um assunto hoje aqui que Deus tem tratado ao coração, e é uma palavra que fala sobre salvo pela graça. Meu Deus do céu. Eu vou ter que animar esse negócio aqui. Salvos. Quem é salvo aqui? Amém. Salvos pela graça. Quando nós falamos de salvo, parece que não tem muita motivação, não. Essa falta de motivação é falta de reconhecimento do reino. Porque se nós tivéssemos o conhecimento do reino, nós nos alegrarmos, como dissemos, somos salvos. Eu posso perguntar para você, qualquer pessoa aqui essa noite, se você sabe, se quando você partir daqui, se você sabe para onde você vai. Quem sabe para onde vai, levante a mão. Amém. Quem sabe para onde vai, levante a mão. Amém. Tem alguns ainda que não sabem. Amém? O fato de não saber, conhecer as Escrituras. É não conhecer as verdades e não inculcar na sua alma, na sua mente, que Jesus Cristo já pagou um alto preço por você. Aleluia! Jesus já pagou um alto preço por nós. Eu tenho convicção, e ninguém tira isso de mim, que eu fui salvo pela graça do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Ele foi enviado para nos livrar da maldição da lei e nos conceder agora um momento de estar na sua verdadeira graça. Amém? Então diga assim, eu sou salvo pela graça. Aleluia. No livro de Romanos, capítulo 5, 17. Diz assim, esse microfone está falhando. Está querendo colaborar? Talvez interferência, né? Oh, aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Agora vai. Se pela ofensa de um, por meio de um só, reinou a morte. Aleluia. Tem crente aqui? Preste atenção. Uma coisa que eu quero de você é que você passou a semana inteira, nós passamos a semana inteira, nos afazeres do nosso dia a dia. Amém? Então não se desconecta do que você veio fazer aqui agora. Se liga no que Deus vai tratar o teu coração. Para a gente não simplesmente estar o corpo presente, mas nós temos que estar aqui em espírito e em verdade. Porque nós estamos cultuando a Deus e Ele está trazendo palavra de conhecimento para a nossa vida, do que nós precisamos aprender sobre o que é a nossa vida, né? Salvo pela graça. Então, se pela ofensa de um e por meio de um só, se pela ofensa de um e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Aleluia. Então, quando a Bíblia está dizendo aqui no versículo 17, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, por onde foi que reinou, e por essa pessoa, por onde foi que reinou a morte? Reinou pela vida de Adão. Amém? Por causa de Adão, pelas atitudes de Adão, a morte passou a reinar. Essa morte a qual nós estamos falando aqui, dessa ofensa por meio de um só, reinou a morte. Essa morte não é uma morte física, mas é uma morte espiritual, a qual eu e você estamos inseridos antes dessas verdades do que diz respeito a Jesus Cristo. Amém? Vocês estão entendendo? Então veja bem. Então a morte reinou, o pecado reinou.
Mas, muito mais, os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça. A abundância da graça, a graça é um favor de Deus, um favor imerecido nas nossas vidas. A graça, ela é recheada de muitos benefícios, a qual eu vou ainda citar para vocês. Mas a graça é o que nós precisamos para estarmos firmados cada dia mais, sabendo quem nós somos e o que devemos fazer com essa graça. Não podemos ser relaxados com essa graça. Não podemos achar que essa graça e o sangue de Jesus encobre os nossos pecados ao ponto que hoje nós possamos pecar. Porque uma vez que na graça nós estamos, nós não vivemos mais na lei, nós não vivemos mais no pecado, mas que os nossos pecados foram jogados no mar do esquecimento, nós somos uma nova criatura, nós fomos purificados, nós fomos lavados pelo Senhor, debaixo dessa graça nós estamos protegidos. Aleluia! Oh, aleluia! Essa graça, ela nos dá essa condição. Ela não me dá a condição de eu saber que estou protegido nela e que eu posso errar, que eu posso pecar e que eu posso dizer, não, mas está tudo bem, o sangue de Jesus já me livrou, Não, a graça não me dá essa condição. Ela me traz o entendimento para que eu possa andar agora uma vida de santidade, uma vida andando como Cristo andou aqui na terra. Oh, aleluia! Aleluia! Então, aqui ele diz assim, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. No versículo 18, ele diz, pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça, diga justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação. Nós fomos justificados pela graça. Diga, eu sou justificado pela graça. E quem é essa graça? É Jesus. Nós fomos justificados pela graça. A graça, Jesus. Nós fomos justificados por Ele. Essa graça hoje está em nós. E nós somos justificados. Justificado é que uma vez que nós somos justificados, não existe mais nenhuma condenação sobre mim e você. Mas eu continuo dizendo que por causa dessa justificação, de sermos justificados, não nos dá o direito de dizer, eu estou livre de qualquer pecado, eu estou livre de qualquer mal, se você tem consciência disso e anda fazendo as coisas que não têm agradado ao Senhor. A graça, ela não veio me dando condições, ela veio para me livrar, para me libertar e me tornar santo, cada vez mais santo. Oh, aleluia! Então, no versículo 18, ele continua, como se por um só veio o juízo sobre os homens para a condenação, assim também por só um ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. No versículo 19, ele diz, porque, como pela desobediência de um só homem, ainda estamos falando sobre Adão, quando fala de desobediência, quando fala de queda, quando fala dessas coisas, se referindo a Adão. Aí ele diz, como pela desobediência, porque Adão foi desobediente, ao qual ele recebeu uma orientação de Deus para que não fizesse tal coisa, não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, por aí houve uma desobediência, assim como nós muitas vezes estamos na graça, que nós estamos na graça, e muitas vezes como nós estamos nos comportando em desobediência pelo que a graça nos orienta. Amém? Aí nós vamos entrar no contexto depois do que a graça nos orienta. O que é que nós temos nela e o que nós devemos andar nela. Porque assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Diga, eu sou justo. Oh, aleluia. Nós somos justificados. Nós fomos justificados. Toda a dívida que havia sobre nós foi rasgada. Hoje nós somos justificados em Cristo Jesus. Diante de Deus, você não é encontrado como um pecador, mesmo que você estando nessa posição de graça, como salvo que nós somos. Você, mesmo pecando, você não é encontrado diante de Deus como um pecador. Porque hoje nós não somos mais pecadores. Nós não servimos mais ao pecado. Nós estamos em Cristo Jesus. Oh, aleluia. Não pode habitar em nós mais o pecado. O pecado não faz parte mais da minha vida, nem da sua vida.
Essa consciência tem que ser todo dia inculcada no meu coração e no seu coração. Observe que quando você está em Cristo, você comete algum pecado, que você percebe que aquela coisa está errada. Mesmo assim, eu quero dizer para você, nenhuma condenação há sobre você. Mesmo você pecando, não há nenhuma condenação na sua vida. Mas uma coisa que você precisa fazer, olha para cá, esquece isso aí, olha para cá, isso é distração. Mas olha para cá, não perde a unção do que está acontecendo aqui. Então, preste atenção. Mesmo você pecando, a Bíblia não lhe condena, não diz que pelo fato de você ter pecado, você agora perdeu a salvação e que você está condenado. Não, você já foi justificado. Deus não olha para você como um pecador, Ele não olha o seu pecado, mas Ele traz instruções para você largar o pecado e andar segundo Ele andou. Ele vai sempre estar confiando em você, Ele vai estar sempre crendo que você vai dar um passo atrás, que você vai renovar a sua mente pela palavra, que você vai se renovar e vai ver que aquilo que você está fazendo não é bom para você. Amém ou é de mim? Não se condene por nada, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora se posicione em Deus, leia as Escrituras, procure sabedoria em Deus, para que você possa andar, aonde você chegar, você possa levantar a cabeça erguida e dizer: eu fui justificado, eu sou o melhor de Deus, eu sou nação santa e eleita de Deus, eu sou rei sacerdote, eu sou povo de propriedade exclusiva de Deus, eu fui comprado por um alto preço. Você foi comprado pelo sangue do Cordeiro, o sangue inegociável. Você não poderia jamais comprar a sua salvação. Não havia nenhum preço que pudesse. Nós não tínhamos nada que pudesse redimir diante de Deus os nossos pecados, a nossa ignorância. Mas Ele, um só, Cristo Jesus, Ele pagou um alto preço. Só Ele poderia fazer isso. E nós somos comprados pelo um bom preço, pelo um alto preço. Ele diz que eu e você somos povo de propriedade. Diga: eu sou propriedade exclusiva de Deus. Você pode pegar um documento de um carro, quem tem carro aqui eu sei que tem carro, você tem um documento como eu tenho, que está escrito naquele documento que aquele carro está no nome de Allan Kardec de Jesus. Allan Kardec está aqui o nome escrito. Allan Kardec está, meus documentos, está tudo ali. A Bíblia diz que o seu nome foi escrito no livro da vida. Amém. Oh, aleluia! Ninguém pode apagar o seu nome no livro da vida. Ninguém pode tirar. Não se condene. Levante-se por dentro e saiba quem você é em Cristo. Não deixe que o inimigo engane você a vida inteira, colocando pesos, colocando sofisma de que você é pecadora, de que você agora não tem como voltar mais para os braços do Senhor. Ei, Ele diz: eu estarei convosco todos os dias. Eu abro o meu coração para ti, Senhor, e me arrependo de coisas que estão acontecendo na minha vida. Eu peço a você, Espírito Santo, me auxilie, me ajude nessas minhas fraquezas, porque Ele diz que nós devemos colocar diante dEle as nossas petições, colocar diante dEle as nossas fraquezas, e Ele é fiel e justo para nos ajudar. Amém. Oh, aleluia! Aleluia! Versículo 19, versículo 20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém. Oh, aleluia! Aleluia! Maior é o que está em nós, diga: maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Oh, aleluia! Tenha consciência, gere de você quem você é em Cristo. Ah, mulher, mas diz: meu Deus, tem uma coitadinha. Eu, coitadinha? Eu sou o melhor de Deus. Eu sou o melhor de Deus. Eu sou o melhor de Deus. A Bíblia diz que eu sou a menina dos olhos. Vixe, a menina dos olhos de Deus. Mas mulher, coitada, tem uma pobrezinha. Eu, pobrezinha? A Bíblia diz que Jesus se fez pobre para que eu me tornasse rico. Eu sou suprido em tudo. Ei, peraí, presta atenção. Dinheiro não é tudo na vida, não. A Bíblia diz: buscar primeiro o meu reino e a minha justiça. Ser justificado pelo Senhor. E as demais coisas, o que você precisa, não faça do seu dinheiro na sua vida como se fosse a sua primazia. A sua primazia tem que estar em Cristo Jesus. Você tem que reconhecê-lo. Oh, aleluia, porque o bem que Ele faz chegar em suas mãos.
não é para você comer toda ela. Você tem que plantar para poder colher. Oh, aleluia, consciência de reino. Quem tem consciência de reino vive toda a vida alegre. Quem tem consciência da vida de Cristo em si não anda em tristeza, não anda em preocupação, não anda em ansiosidade. Quem tem consciência do que é e do que tem em Cristo. Ah, mas porque na verdade nós estamos tendo só na alma, mas nós não temos no espírito essa certeza. Nós temos ainda uma alma que precisa, um corpo que precisa ser renovado. O nosso espírito, na verdade, já foi recriado em Cristo, mas o nosso corpo ainda precisa ser tratado. Tenha uma bendita de uma alma aqui que tem o poder de decisões, de que fazer o certo, do que fazer o errado. Deus não é aquele que cita uma coisa para você e tem que você fazer o que ele manda. Satanás, quando ele chega arrebentando com tudo, não pede permissão de nada. Mas o Senhor Jesus, ele é cavalheiro. O Espírito Santo, ele é cavalheiro. Ele diz, se eu bater na porta do teu coração, tu abrir o teu coração, eu entrarei nele. E uma condição, se permitires. Há uma condição. Deus é assim. Não é por força, não é por violência, mas é um coração sincero e contrito. Eu não desprezo, diz o Senhor. Mas ele diz que, uma vez que você abre o seu coração, ele diz, eu entrarei nele. Podemos pegar essa passagem para nós ministrarmos sobre novo nascimento, mas eu não estou falando sobre isso. Mas eu estou dizendo que você é um filho de Deus. Tem coisas que estão impedindo as bênçãos de Deus chegar sobre você. Ele está dizendo, se você abrir a porta do seu coração, eu vou entrar nele, eu vou transformar você, eu vou te dar condição, eu vou tirar você de uma situação de cauda, vou botar você como cabeça, eu vou fazer você ser honrado onde você passa, onde você era escárnio, você vai ser ovacionado pelo nome do Senhor. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Onde abundou o pecado, superabundou, superou, multiplicou a graça. Oh, aleluia! O mal não tem poder sobre mim e sobre você. Só se você se render e deixar. A Bíblia diz, se no dia da adversidade fores encontrado fraco, grande será a tua ruína. Mas Ele quer que, quando as adversidades chegarem, nós estejamos firmes e convictos de que nós temos um Deus que tudo pode, que cuida de mim e cuida de você. Oh, aleluia! Glória a Deus, versículo 21. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna. Diga, eu tenho a vida eterna. Diga assim, quando eu morrer, eu vou estar nos céus com o Senhor Jesus. Jesus disse, eu vou para o Pai, mas eu vou preparar um lugar para onde eu estiver, vós estiverdes também. Oh, aleluia, tem convicção. Ah, pastor, mas eu não entendo bem isso. Não precisa entender muita coisa, não é só saber, eu sou filho de Deus e vou para o reino da glória. Pronto. Vou estar no céu com o Senhor. Não tenha dúvida de quem você é. Quando perguntarem para você, pastor, fulano, você, esse negócio de que onde vai ser? Eu vou estar sentado ao lado do Senhor. Oh, aleluia. Liguei não, o microfone aqui não está querendo falar. Oh, aleluia. Aleluia. Jesus Cristo, mediante para a vida eterna, mediante a Jesus Cristo, nosso Senhor. Diga, Jesus é o meu Senhor. Me diga uma coisa, quem tem patrão aqui? Poucos, mas tem patrões aqui, né? Quando um patrão dá uma ordem, você como subordinado, você é um funcionário. Quando ele diz, eu quero essa cadeira aqui. Aí você vai botar onde o patrão está dizendo ou você vai botar onde você quer a cadeira? Você vai botar onde o patrão manda. A mesma coisa não é diferente com Jesus, não. Ele é o nosso Senhor. Ele manda e a gente faz o quê? Obedece. Para a nossa carne, não é fácil obedecer muitas coisas que o Evangelho tem nos trazido. Por isso nós estamos aqui. Por isso que o Evangelho é pregado, pregando boas novas, trazendo entendimento do reino, trazendo entendimento de quem você era em Cristo, trazendo sobre a graça, mostrando para você que tem coisas em sua vida, que essa graça precisa ser assistida de uma forma melhor. Aleluia! Quando você entender a graça que lhe foi concedida, você vai entender e compreender que você tem que andar uma vida como Cristo andou.
se esforçando. A Bíblia diz que o reino dos céus é tomado por esforço. Não existe essa história, não, que agora eu estou em Cristo, as coisas agora é tudo mar de rosa. Não, não é não, irmão. Quando você aceita Jesus, quando você anda nos caminhos do Senhor, Satanás ele anda ao seu derredor todo dia, tentando colocar coisas na sua cabeça, tentando desviar você do caminho, porque ele sabe quem você é. Ele sabe o poder que está dentro de você. Ele sabe quem você é em Cristo Jesus e que ele não pode lhe tocar se você não permitir. Se um ladrão chegar na sua casa para arrombar a sua casa, o que você vai fazer? Vai abrir a porta para ele entrar? Vai? Quem vai abrir a porta aqui? Não vai abrir a porta. A mesma coisa são teus pensamentos. Quando seus pensamentos vieram um pensamento mau, saiba que é o inimigo colocando coisas ruins na sua mente. Se você é batizado no Espírito Santo, automaticamente você já começa a orar em línguas. Repreender esses pensamentos. Porque nós temos que renovar a nossa mente todos os dias. Renovar a nossa mente. Porque ainda nós temos um corpo e uma alma que não foram recriadas, não foram renovadas ainda. Todos os dias nós temos que renovar a nossa alma, tirando de nós o sofisma do velho homem, do passado, mas andando verdadeiramente nessa salvação. Andando como Cristo andou em santidade, em novidade de vida, todos os dias. É essa vida que nós temos que viver. Mas não, nós dizemos cristão, mas andamos cabisbaixo, triste, angustiado, qualquer coisa, baixa a cabeça, como uma pessoa rendida que não tem poder de nada, porque não conhece o poder que está dentro de nós. Nós temos que ter consciência desse poder, irmãos, para que as coisas comecem a acontecer. Não fique calado diante das circunstâncias. Comece a falar quem você é e os direitos que você tem. Como é que se você é rei sacerdote, você é nação santa eleita de Deus e você anda rendido às situações das adversidades que a vida tem te oferecido? A Bíblia diz: no mundo tereis aflições. Mas ele não disse que nós devemos ficar na aflição. Ele disse: tende, porque tem uma graça que nos assiste. O favor de Deus sobre nossas vidas, nos conduzindo todos os dias em vitória. Nós queremos saber verdadeiramente se nós somos cristãos ou não, é na hora da adversidade. Quando a Bíblia diz que aquele que ouve a minha palavra e não as pratica, assemelho-eu a um servo imprudente, que edificou a sua casa sobre a areia, e quando vieram os vendavais e as tempestades, grande foi a ruína daquela casa. Mas por que foi a ruína daquela casa? Porque ela foi fundamentada em um solo correto, mas ela botou num solo totalmente errado. Correto em que sentido? Porque nós vamos ter um solo agora firmado numa rocha, que é o contrário, que aquele que ouve as minhas palavras e a pratica, aquele que é vigilante todos os dias com a sua vida, como filho de Deus, sabendo quem é e o que faz parte do reino, vai ser diligente. As adversidades, os problemas que vão ser lançados diante de você, não é que você vai encarar ela de qualquer jeito, mas você tem poder para vencer essas adversidades. Aquele que ouve a minha palavra e as pratica, assemelhou a um servo prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, vieram os vendavais e as tempestades, e aquela casa permaneceu inabalável. Quando vem uma adversidade na sua vida, e se você não tiver firmado na palavra, se você não tiver convicção da palavra de Deus, se você não tiver convicção de que você tem um Deus que cuida de você, que está protegendo você, que tem os anjos do Senhor te guardando e te livrando toda hora, você vai fraquejar. Mas quando você tem consciência, mesmo com aquela coisa ali, mas eu tenho um Deus que tudo pode. Eu tenho um Deus que formou os céus e a terra e todas as coisas que nela há. O nosso Deus não é pequeno, ele é um Deus enorme, ele é um Deus poderoso. A Bíblia diz que os mares de todo o planeta Terra, sabe o que é os mares? O mar em si, todas as águas do mar, a Bíblia diz que estão expostas na palma da mão dele. Você já parou para imaginar as águas do mar? Nós soubemos que agora um submarino pequeno entrou na água a 4.000 metros, ele implodiu. Mas a Bíblia diz que as águas estão na palma da mão do Senhor. O Senhor chegou para Abraão e disse: Abraão, olha para as esteiras. Abraão, olha para as esteiras dos céus. Vê se consegues contar. E a Bíblia diz que ele olhou e ele disse: vê se consegues contar, porque eu a conheço cada uma pelo seu nome. O Senhor sabe quantas tem e chama cada uma delas pelo seu nome. A Bíblia diz que o Senhor diz que Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça, na minha cabeça, na sua cabeça. Posso ouvir um amém?
Eu estou mostrando a você a grandeza de Deus, quem é o nosso Deus. Não podemos nos render a qualquer situação, a nos acovardar de não colocarmos em prática aquilo que nós queremos, aquilo que nós cremos. Aí aqui no Romanos capítulo 6, versículo 1 diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça mais abundante, para que a graça seja mais abundante? Aí diz assim: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? Diga: eu morri para o pecado. Uma vez que você aceitou Jesus, você agora morreu juntamente com Cristo, você está sentado à destra do Pai juntamente com Cristo nos reinos celestiais. O pecado que existia sobre você agora, ele diz que dos seus pecados não lembra mais, você agora é uma nova criatura, você se tornou filho de Deus. Amém? Não há mais pecado sobre você. Quando ele diz aqui: de modo nenhum, como viveremos ainda no pecado nós, o que para ele morremos? Nós morremos para o pecado. O pecado não reina mais em mim e em você. Oh, aleluia. No versículo 3 de Romanos 6, versículo 1. No versículo 3 diz assim: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo. O batismo aqui ele não está se referindo ao batismo nas águas. Quando nós aceitamos Jesus, chama batismo do novo nascimento. Quando nós somos batizados no novo nascimento em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, nós morremos juntamente com ele. Nós não conhecíamos, nós estávamos condenados ao inferno. Nós não tínhamos consciência de quem nós éramos. Mas essa palavra nos trouxe luz e entendimento. Conforme está escrito no Salmo 119, versículo 130. Diz que lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos são as tuas palavras. Oh, aleluia. Vocês estão comigo aqui, gente? Oh, aleluia. Preste atenção. Porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Versículo 4. Fomos, pois, sepultados com ele na sua morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós, diga, em novidade de vida. Oh, em Cristo Jesus nós andamos todos os dias em novidade de vida. Você tem que aprender a se levantar pela manhã e não ter uma mente voltada unicamente e exclusivamente preocupado com o dia de hoje. Se preocupando como vai ser seu trabalho, como vai ser seus negócios, como vai ser suas contas. Ei, aprenda a confiar, tenha comunhão com Deus. Você é cheio do Espírito Santo, comece a orar no Espírito. Comece a ver as instruções do Espírito Santo para a sua vida, para você ver que como as coisas vão se tornar fácil para você. Amém. Amém. Amém, pastor. Amém, está certo. É desse jeito, pastor. É desse jeito. Oh, aleluia. Se eu dissesse aqui agora R$1 milhão para dividir para todo mundo aqui, era todo mundo pulando e correndo aqui dentro. Oh, aleluia. É assim ou não? R$1 milhão aqui dividido para nós ia ser um bocado de dinheiro, não era? Aí todo mundo ri, acha bom, o cara fala de dinheiro. Oh, glória a Deus, dinheiro é bom. Mas não é tudo não. Aleluia. Versículo 5. Porque se fomos unidos com ele, na sua semelhança da sua morte, certamente o seremos também na sua morte. Certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Oh, aleluia. Jesus está voltando para buscar a sua igreja gloriosa. E esse corpinho bonitinho que você tem aí, não conhecerá mais a morte, será um corpo glorificado. Um corpo onde não haverá mais corrupção, onde não haverá mais enfermidade, onde não haverá mais doença nenhuma, onde não haverá pobreza nem miséria, nem tristeza nem depressão. Oh, aleluia! Nós teremos uma vida plena diante do Senhor, onde não haverá fome nem sede. Seremos saciados todos os dias com a presença do Senhor em nossas vidas, cada vez mais. Oh, glória a Deus. No versículo 6, sabendo isto, foi crucificado com ele. Ele é o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não servimos o pecado como escravos. Versículo 7, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Quem morreu em Cristo já foi justificado
não há mais nenhuma condenação, não há mais nenhum pecado sobre você, porque você agora foi justificado em Cristo. Oh, aleluia! Uma vez que nós estamos nele agora, fomos justificados do pecado. Versículo 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele, cremos que com Ele viveremos. Oh, aleluia! Para o mundo parece loucura. A Bíblia diz que as coisas de Deus para o mundo parecem loucura, mas para nós é o poder de Deus manifesto. Amém? A pessoa, geralmente, quando fala em morte, eu sempre digo assim: pelo menos, eu não vou morrer. Aí o cara diz: como assim? Como você não vai morrer? Eu disse: primeiro eu estou crendo que Jesus vai voltar e eu vou com ele. Amém? Porque está tão próximo que você nem pode imaginar. Então eu digo: eu não alcançarei a morte. Mas mesmo assim, se a morte vier, eu não morrerei. Eu viverei com o Senhor. Porque a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, mesmo morrendo, viverá. Olha a consciência que nós temos que ter. Porque uma coisa é você saber que morreu e não sabe que vai existir mais. Porque tem gente que diz: não, morreu, acabou, não existe mais nada. Porque não conhece as verdades das Escrituras. Não conhece quem é o Deus, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Pessoas que não sabem para onde ir nem para onde vai. Que ficam tateando, tentando encontrar uma solução, buscando em muitas religiões, buscando em coisas ocultas, procurando uma solução para resolver seus problemas, enquanto nós temos o nosso Deus, o Todo-Poderoso, e todos os nossos problemas estão resolvidos num só: Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Aqui no livro de Tito, capítulo 2, versículo 11 a 13, diz: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos. O que é que a graça faz? Ela nos educa. Ela não dá condição, ela não me ensina a pecar. Ela me diz que agora eu sou justificado, que o pecado não faz parte mais da minha vida, porque a minha vida está guardada em Cristo Jesus. Eu fui justificado, eu fui comprado pelo alto preço. Nós somos comprados pelo alto preço. Não há mais nenhuma condenação sobre mim e você. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedades e as paixões mundanas, a impiedade e as paixões mundanas. Vocês sabem o que eu estou dizendo? As coisas do mundo, que tentam, mesmo como filho de Deus, tentam todos os dias se infiltrar na nossa vida, e nós desconsideramos essa graça e andamos de qualquer jeito, pecando, praticando coisas que não faz parte da nossa vida mais. E a Bíblia diz que essa palavra, a graça, ela veio para nos educar, para nos ensinar, para nos aperfeiçoar em Cristo. Posso ouvir um amém? Amém. Oh, aleluia! Vivemos no presente século, aí a Bíblia diz: a impiedades e a paixões mundanas. Vivamos no presente século atual, agora, uma vida sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Oh, aleluia! Temos que todos os dias aguardar ansiosamente, desejosamente a vinda do Senhor. Anelando a vinda do Senhor todos os dias. Oh, aleluia! Em 1 Pedro 13, 1,13 diz assim: por isso, cingindo os vossos entendimentos, sede sóbrio e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Cristo Jesus. Como filhos da obediência, não vos amoldeis, não vos se acostumeis, se amoldar, se aperfeiçoar. Olha o que a Bíblia está dizendo para nós aqui. Não vos amoldeis, oh, aleluia, as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Não se amoldar mais às coisas do passado,
Não se amoldar à velha criatura que você era, a forma que você vivia, as coisas que você cometia, que até hoje tem delas que dá até vergonha de se lembrar. A Bíblia diz que nós não devemos nos moldar a essa situação, das coisas do passado que nós vivíamos, por ignorância, por falta de conhecimento. Mas uma vez agora que nós temos conhecimento dessa verdade, nós temos que andar agora em novidade de vida, em santidade. Oh, aleluia! Então ele diz aqui, pelo contrário, segundo, no versículo 15, de 1 Pedro, ele diz, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou. Quem foi que lhe chamou? Assim, pelo contrário, segundo aquele que vos chamou, que é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo vós mesmos, em todos os vossos procedimentos. Você quer ver uma igreja poderosa e gloriosa? É quando ela começar a aprender a andar em amor. Andar em modos dignos dos seus procedimentos, do seu andar, do seu falar, dos seus comportamentos, aonde você está, com quem você está. Você seja luz, porque a Bíblia diz que nós somos luz e sal dessa terra. Se a pessoa tem conhecimento de que você é um cristão, e você não condiz, não anda nesse procedimento, essa luz ela não vai estar brilhando, ela vai estar ofuscada. Essa comida não vai ter tanto sabor, porque você vai ter muito pouco para oferecer. Oh, aleluia! Não quero dizer com isso aqui que a salvação está perdida, não. Mas eu quero dizer que nós precisamos ouvir e entender a palavra de Deus e mudarmos todos os dias o nosso procedimento. Renovando a nossa mente, daquela mente antiga passada que ainda fica nos importunando todos os dias. Nós temos que entender e compreender que nós temos que controlar, nós temos domínio sobre a nossa alma, sobre os nossos pensamentos. Sim ou não? Portanto, vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santo. Eu tenho que ser santo. Porque aí fora, quando a gente fala que fulano agora aceitou Jesus, só quer ser santo. Aí tem muitos que não conhecem ainda e dizem, não, eu não sou santo não, eu sou santo. Você sabe o que significa ser santo? Sabe o que é ser santo? Santidade, separado para algo, se santificando. Eu vou fazer regime. Você está se santificando, você está se aperfeiçoando para aquilo que você quer fazer. Eu quero perder peso, se santificando para fazer aquilo que você está estabelecendo. Satanás, se você crê nele e se você busca as coisas dele, você está se santificando, se priorizando aquilo ali. Então, ser santo hoje em nós é santificação, é ser santo como Cristo foi e andarmos como ele andou. Com os mesmos pensamentos. Mas eu posso pensar como Cristo? Sim. A Bíblia diz que nós temos que renovar a nossa mente todos os dias pela a palavra que vai nos santificar, porque ela vai trazer entendimento e transformações vai acontecer através da palavra. O pastor Janderson, ele não vai conseguir mudar a sua cabeça. Você não vai conseguir mudar seu filho. Você não vai poder mudar nada. Só tem um que pode mudar. É o Espírito de Deus que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Se você tem algum problema, alguma dificuldade na sua vida pessoal, em casa, com família, seja o que for, converse com o Espírito Santo, coloque diante dele, coloque sua causa diante dele. Ele diz, fazei prova de mim. Muitas vezes, quando ele diz naquele versículo lá de Malaquias, nós pensamos mais quando diz assim, quando se fala de dinheiro, aí diz assim, Senhor, eu depositei lá na igreja lá, eu botei R$2.000 hoje, né? Aí o Senhor diz, fazer prova de mim, eu quero 4.000. Ei, Deus não trabalha desse jeito. Deus não negocia conosco, nada disso, irmão. Deus não vai negociar comigo, com você, não. Ele não tem necessidade nenhuma
de negociar com você sobre essas coisas, do que você dá, porque além da semeadura, é uma coisa natural do reino. Uma vez que você planta, você colhe. Mas a Bíblia diz, não seja com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Mas também não dê com constrangimento. Não se condene, mas peça a Deus sabedoria, para que você tenha sempre uma poupança nos céus. Porque quando você não planta, e você, por exemplo, o agricultor, não sei porque eu estou entrando nessa área, mas vou entrar. Preste atenção. O agricultor, quando ele vai plantar, ele tem a consciência de que quando ele vai plantar, ele tem que separar a semente que ele vai ter que plantar de novo. Porque ela é quem faz a multiplicação. Ela que vai dar respaldo a ele, para quando ele precisar da semente para lançar, ele vai ter a semente do barril lá guardado. Mas se ele comer a semente que está lá, ele não vai ter a semente para colher de novo. Ele vai ter a terra toda pronta, mas ele não tem semente. Eu considero a nossa vida cristã, quando nós falamos em dízimo e oferta, tem muitas mentes aí pensando errado, pensam que nós chegamos aqui e dar dízimo e oferta é para enriquecer pastor, é para pastor isso, para pastor aquilo. Tudo isso é engano do diabo, que traz na nossa mente, porque eu vivi isso. Que era para isso. Que isso não, escuta. Se não fosse bíblico, o Senhor não faria, porque até Jesus foi assistido pelas as mulheres daquele lugar. Então, se você observe que quando há uma seca na sua vida, não tem nenhuma condenação você não abençoar. Se eu dizimar ou não, não tem problema nenhum. Não tem nenhuma condenação, não vou perder minha salvação porque não dizimei. Nem fique preocupado porque você não está dizimando. Agora só tem uma coisa, você não vai ter respaldo. Porque de vez em quando falta dinheiro para pagar isso, falta dinheiro para pagar aquilo, falta isso para aquilo, porque não tem respaldo. Não tem o dinheiro na poupança. Vocês estão me entendendo? Vocês não têm investimento para tirar na hora que precisa. É como aquele que trabalha todo dia e como que tem. Aí no outro dia tem que trabalhar para comer de novo. Mas em Deus nós temos a provisão divina, todo instante. Assim como Ele proveu aqueles homens no deserto, que fazia descer o maná todos os dias do céu, não é diferente para o meu tempo de hoje, do seu tempo de hoje, não. Quando você colocar a sua vida diante de Deus, pode ver que coisas vão acontecer. Vai dizer, meu Deus do céu, como é que pode uma coisa dessa? Como é que pode um negócio desse? Oh, aleluia. Vou encerrar com isso aqui. Eu quero trazer só o entendimento aqui. Misericórdia. Diga assim, misericórdia. Misericórdia. A misericórdia de Deus dura para sempre, né? Aí muita gente, misericórdia, mulher, misericórdia. Mas fala de uma forma crítica, não fala com aquela coisa do que significa misericórdia. Misericórdia, por outro lado, conhece o pecado, mas abre mão da punição. É como se você tivesse um pecado e a misericórdia de Deus não imputa o pecado, desconsidera e não lhe julga pelo pecado. Ninguém entendeu. A misericórdia, por outro lado, reconhece o pecado. Deus reconhece o pecado que nós cometemos, mas abre mão da punição. Amém? Entenderam agora? A diferença de misericórdia. A misericórdia reconhece o pecado, Deus sabe do pecado, mas não condena você. Ele não pune você. Por causa do grande amor que Ele é. Ele é amor. Ele é amor. Agora, graça. Olha o que é graça. Graça, a misericórdia e a graça funcionam junto. Mas a misericórdia vem antes da graça. Hebreus 4,16 é que vai falar sobre isso. Amém? Existe pelo menos 19 significados diferentes para a palavra graça. Ela significa graça. A graça. O que é que significa a graça? Ela significa graciosidade. Significa alguém com a categoria superior se diminuindo para servir alguém de categoria inferior. É quando você tem e ajuda, abençoa aquele que precisa de você. Aquele que quando você está numa condição e aquela pessoa, você percebe que ela está numa situação de precisa de ajuda, quando você atende aquela pessoa, quando você assiste ela, a Bíblia diz que você está fazendo uma graça.
Você está assistindo aquela pessoa. É uma graça que está no seu coração. E essa graça vem de Deus para a nossa vida. A graça de Deus é favor imerecido. É as bênçãos de Deus sobre nossas vidas. Paulo chegou um certo dia e estava numa situação difícil lá, e muitas tentações sobre a vida de Paulo, um espinho na carne. E Paulo falou com o Senhor, se eu não me engano, 5 ou foi 3 vezes, e disse: Senhor, me ajude. E o Senhor chegou para Paulo e disse: Paulo, a minha graça, diga a minha graça, te basta. A graça de Deus é ampla suficiência. A graça de Deus não tem falta de nada. A graça de Deus supre a nós em todas as áreas da nossa vida. Em saúde, em provisão, em paz, em alegria, em amor. Andar nessas verdades. Amém, irmãos? Diminuindo para servir alguém de categoria inferior. Jesus exemplificou a graça quando ele, a si mesmo, se esvaziou, assumindo a forma de servo e tornando semelhante à nossa vida, homem. Amém, irmãos? Eu acredito que o meu horário já chegou. Glória a Deus. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, que tenha avivado no seu coração quem verdadeiramente nós somos em Cristo Jesus, o direito que você tem. Não se sinta menor do que você na verdade é. Você é o melhor de Deus. Você é filho de Deus, você tem direito às coisas celestiais. Todo o poder que Jesus venceu naquela cruz. Quando Jesus morreu, ele venceu por nós todas as adversidades. Nós temos posse de todas as sortes de bênção. Você só tem que aprender a conectar, a se ligar e chamar a existência do que você tem direito. Amém, irmãos? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Aleluia.